Tiago 2, de 14 a 26. Diz o seguinte: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã precisar de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, dar-lhe o que necessita, de que adianta? Assim também a fé, por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Contudo, alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e estremecem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Veja que uma pessoa é justificada pelas obras, não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Portanto, como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obras está morta. Fé e obras. Então, nessa noite, vamos falar sobre isso, sobre a fé e sobre as obras. Elas andam juntas, a fé e as obras andam juntas. Tá? No primeiro versículo que nós lemos aí, o 14, fala o seguinte: que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Aquele que tem uma fé verdadeira no coração tem também as obras. Aquele que tem fé verdadeiramente tem também obras. Elas fluem naturalmente. É natural. Por quê? Porque é Deus agindo. Porque você tem fé. E se você tem fé, a fé que salva, a fé salvadora, nós vamos falar isso, porque tem a fé que não salva e a fé que salva. Mas se você está hoje salvo, o Espírito Santo habita em você, as obras vêm naturalmente. Ela vem naturalmente. Mas que tipo de obras? Falar de Deus para outras pessoas, ajudar o próximo nas suas necessidades. Não é que nós fomos numa lição passada aí que falou de visitar as viúvas e os órfãos nas suas necessidades. No próprio Tiago falou isso. Então, sem fé, você também não faz isso. Visitar os órfãos e as viúvas. Mas daquele dia eu falei que isso fala do ID, não é? Da grande comissão. Então, com fé, a obra da grande comissão você vai realizar. Pode ter certeza disso. A sua maneira, do seu jeito, mas você vai fazer, porque o Espírito Santo vai impeli-lo a fazer. Tiago aqui ele dirige para alguém, meus irmãos, alguém dizer que tem fé. Então ele está falando de alguém que diz que tem fé. Você diz que tem fé. Se alguém diz ter fé, mas não mostra o bom fruto ou as obras que o acompanham, então provavelmente ele não tem a fé que diz ter. Por quê? Porque elas andam juntas. A fé vai gerar, através da fé, ou pela fé que você tem, naturalmente vai gerar obras.
Naturalmente. Então, se você diz que tem fé, mas não tem obras, então você não tem a fé que você diz ter. Porque a fé, a obras, vem pela fé. A fé verdadeira transforma a nossa conduta. Antes, no mundo, a gente tinha uma conduta. Mas hoje, na fé que nós proclamamos ou professamos em Jesus Cristo, na Trindade, aquela fé transforma a nossa conduta. Aquilo que eu fazia que não agradava a Deus, hoje eu não faço mais. Então, a fé transforma a nossa conduta, bem como os nossos pensamentos. Antes, o meu pensamento, a minha conduta, era as coisas do mundo. Aquilo que o mundo oferece, os atrativos do mundo é o que me interessavam, mas hoje não mais. Pela fé eu fui salvo, agora pela fé que eu tenho e professo tê-la, verdadeiramente as obras vêm por conseguinte. As obras vêm por conseguinte. Pode semelhantemente ou semelhante fé salvá-lo? Fé em palavras apenas, ou seja, só professar que tem fé, é uma fé morta. De onde nada se colhe. É como uma árvore que não dá frutos. Para essa, Tiago diz, pode a fé, ou semelhante fé, te fazer salvá-lo? Pode essa fé, semelhante fé, que não tem obras, te salvar? A resposta é não. Mesmo porque as obras não salvam ninguém. As obras não salvam. A fé, sim, essa salva. As obras vêm por consequência da minha fé, da minha profissão de fé. Que tipo de fé, portanto, é salvadora? Se a fé que eu declaro ter não me salva, porque é uma fé morta, conforme diz o apóstolo Tiago, então qual que tipo de fé que é salvadora? Nós vamos falar isso um pouco mais adiante, mas de antemão eu falo que é uma fé viva, uma fé verdadeira. Se eu professo ter fé e não pratico a fé que eu professo, ela não é viva e não é verdadeira. Ela somente sai pelo intelecto. Muitas das vezes, por aquilo que eu ouço, ou que me induz a fazer, a crer que eu tenho fé, mas na verdade essa fé não é verdadeira. E se não é uma fé verdadeira, ela não é salvadora e, por outro lado, não é viva e, por conseguinte, não vai gerar obras. Outra coisa, essa fé que não é verdadeira, que não é viva, que eu proclamo ter ou professá-la, não vai impedir, de certa forma, do Espírito de Deus agir na minha vida e transformar-me, porque a fé me transforma. A fé tem o poder de transformar a minha vida, a minha conduta. A fé que não produz nenhuma ação, não é uma fé salvadora. A fé salvadora, ela produz ação, mudança, transformação, boas obras. A fé salvadora, a fé que salva. No versículo 15 ao 16, se um irmão ou uma irmã precisar de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar o que necessita, de que adianta? Não é? Você professar que tem uma fé, mas quando o seu irmão está precisando de uma coisa, que mínima que seja, você não pode ajudá-lo, que fé é essa? Não é? Então, é esse tipo de fé que nós estamos falando. Aqui nesse versículo, nós vemos uma coisa interessante. A fé que consiste em meras palavras, igual essa, que eu professo ter fé, mas quando o irmão vem
me precisa de ajuda e eu não estou apto a ajudá-lo, ou não quero ou não posso ajudá-lo, embora podendo, é uma fé que consiste em meras palavras. Não tem ação nenhuma. Fé que em meras palavras não tem ação nenhuma. Então é uma fé morta. Um exemplo de fé morta é a atitude de alguns crentes ou de alguns que professam ter fé, não é? Em face da necessidade dos irmãos, diz não em face da necessidade dos irmãos, conforme nós lemos aqui no versículo. Se um irmão ou uma irmã precisar de roupas e do alimento de cada dia, um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se e alimente até satisfazer-se, sem porém lhe dar o que necessita, de que adianta? Um exemplo de fé morta é justamente isso. Alguém que está precisando e você desculpa-se, mas não o ajuda, é uma fé morta. Não é uma fé verdadeira, não é uma fé viva, enquanto a fé viva gera ação, gera mudança, gera transformação, gera boas obras. Com o simples falar não ajuda, tampouco terá valor reivindicar essa fé, sem demonstrar os frutos do amor. Por quê? Porque a fé atua pelo amor. Olha que coisa maravilhosa. A fé atua pelo amor. É isso? Sim. Gálatas 5,6 diz o seguinte: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. A fé que tem valor é a fé que atua pelo amor. E o crente, a pessoa de Deus, ela é cheia de amor. Por quê? Ela transmite amor no falar, no agir. Por quê? Porque Deus é amor, simples. Porque Deus é amor, diz a palavra de Deus. Salvo engano, no Evangelho de João, Deus é amor. E se Deus é amor e habita em nós, o amor precisa ser latente e ser repassado, transmitido através do meu falar, do meu pensar e do meu agir, porque Deus, que é amor, está em mim. Hoje, na pessoa do Espírito Santo. Assim também a fé por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Fé simplesmente não passa de uma mera convicção intelectual de alguma doutrina, são verdadeira, qualquer coisa nesse sentido. Então a fé, simplesmente a fé. Aí eu tenho fé. Mas não tem obras, não tem ação, porque a fé vai gerar ação. É uma mera convicção intelectual. É uma mera convicção intelectual. Está no intelecto, mas não está no coração. A fé precisa estar aqui, porque quando está no coração, vai gerar frutos, e frutos que agradem a Deus. Frutos que agradem a Deus. Fé por si só está morta. Uma fé morta não pode vivificar ninguém. Uma fé morta não pode vivificar ninguém, nem mesmo aquele que a professa. Nem mesmo aquele que a professa. Uma fé morta não vivifica ninguém. Portanto, ela é falsa, ela é inútil. A fé precisa ser verdadeira. Eu creio. E se eu creio, eu procuro viver de acordo com aquilo que eu creio. Com aquilo que eu professo. Porque se eu estiver fazendo o contrário, eu estou sendo hipócrita. Lá como os fariseus. Não é? Então, a fé, para ser verdadeira, ela precisa gerar mudança, transformação na minha vida. Além de não ter valor nessa vida, a fé morta não pode salvar ninguém, nem mesmo aquele que a professa. Porque é através da fé que eu sou salvo. Como eu posso ser salvo se eu não tenho fé naquele que pode me salvar? Não é? Mas se a salvação chegou até você, se a salvação chegou até mim, naquele dia que ela chegou, eu declarei essa fé, o suficiente para me salvar.
e eu estou com ela até hoje, aumentando a minha fé, porque a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Romanos, no livro de Romanos. Então, amados, isso que nós estamos fazendo aqui é aumentando a nossa fé, para que através da nossa fé crescente, nós possamos também gerar boas obras, através do Espírito que habita em nós, nos impelir a fazer boas obras, ajudar quem porventura possa estar precisando, palavras de incentivo, palavras de amor, palavras, sabe, que levam para cima, mas que não depreciam, não levam para baixo. Palavras que edificam. Por isso que a nossa oração tem que ser, e eu falo assim por testemunho, Senhor, não permite que da minha boca saiam palavras que não sejam para edificação. Tolha todas elas que não vão edificar a minha vida ou a vida do meu próximo. Por quê? Porque Deus não faria. Deus não lançaria palavras para desedificar as pessoas, mas para edificar. Então, a nossa fé precisa ser suficientemente madura para gerar essa mudança em nós. E o que nós estamos fazendo é justamente buscando amadurecer na fé, a cada dia, a cada degrau, um pouco mais, porque tudo é um processo. A vida é um processo, e a vida com Deus é um processo, é de degrau em degrau, de glória em glória, até chegar no destino final de cada um de nós, a vida eterna com Deus, que é o que eu quero, e eu tenho certeza que é que todos nós queremos. Contudo, alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras. A fé verdadeira resulta numa vida transformada. A fé verdadeira resulta numa vida transformada. Porque se não houver transformação pela fé que você professa, pela fé que você crê e confessa, se não tiver uma vida transformada, aquela fé não é verdadeira, porque a fé verdadeira vai gerar mudança de conduta, de vida em cada um de nós, a fé verdadeira. E, por conseguinte, vai gerar boas ações através de nós. Esse é o ato da fé verdadeira. A fé verdadeira envolve comprometimento de todo o nosso ser a Deus. A fé verdadeira envolve comprometimento de todo o nosso ser a Deus. Eu dependo de Deus para tudo. Para tudo. É um comprometimento inteiro com Deus. E quando eu me comprometo inteiramente com Deus, eu vou ter o respaldo da graça de Deus na minha vida, para fazer isso ou aquilo, seguindo a direção que Ele me der. Mostra-me essa tua fé. Tiago está desafiando qualquer pessoa, a mim, a você, Tiago está desafiando. Mostra-me essa tua fé. Essa fé que tem a demonstrá-la e faz-la visível. Além de tal ensinamento, ele também nos desafia. Mostra-me a tua fé. E está desafiando a cada um de nós que cremos. Mostra-me a tua fé, que tem fé e a demonstra. Com o quê? Com as obras, com a conduta, com a mudança, com a sua postura de verdadeiramente crente. É a sua postura, é a sua conduta. Mostra-me essa fé, porque aquela fé que você diz ter em Deus precisa transformar a sua vida para melhor, dentro dos parâmetros que Deus tem de mudança para cada um de nós. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e estremecem. Até os demônios creem em Deus. Tanto é
que para agir na vida de Jó, o que eles fizeram? Foram lá pedir autorização de Deus, não é? E fez uma arruaça na vida daquele patriarca. Perdeu tudo. Chegou lá no fundo do poço. Quem conhece a história de Jó sabe, não é? Mas antes, para o inimigo agir na vida dele, ele foi pedir para Deus. Lembra quando Jesus e Pedro, ó, aquieta, o diabo queria cirandar na sua vida, eu não permiti, não é? Então o diabo chega até Deus e pega autorização. Então, amados, você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem. E eles estremecem, porque eles não têm o poder sobre Deus. E uma palavra que você que está em linha com Deus, eles também estremecem. E é obrigado a obedecer a sua autoridade de filho de Deus, em linha com Deus. Porque se não estiver em linha com Deus, vai fazer igual aconteceu em Atos 19, lembra? Daquelas pessoas que expulsavam demônios, manifestou um demônio ali naquela pessoa, numa pessoa, e chamaram aqueles que expulsavam demônios, eles foram lá, não é? Filho de sacerdote, inclusive, que conhecia a palavra. Aí o diabo fala, olha, Pedro eu conheço, Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas vocês, quem são? Mas quem é você? Não é? Demônios, o contraste é entre a resposta da fé e dos demônios e a do crente. A dos primeiros, a dos demônios, é medo, a resposta é medo e tremor. Enquanto a dos crentes é uma ação social positiva. Ação social positiva, pela fé. Você vai ter uma ação positiva diante das adversidades e até mesmo diante das artimanhas do inimigo. Você vai ter o discernimento para saber, não procede de Deus. Portanto, é do inimigo. E se é do inimigo, Senhor, fortalece-me. Eu repreendo em nome de Jesus. Não foi pela fé, não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado ou atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Olha que bênção, hein? Amigo de Deus. Que tremendo ser amigo de Deus. Bom, se tiver que andar como Abraão andou, tem muito caminho pela frente, tem muito ainda que andar. Mas Deus é nosso amigo. E é mais do que um amigo, ele é pai. Oh, glória! Ele é pai, e pai é amigo. E pai ajuda o seu filho. Ele está em dificuldade, o pai lança a mão e ajuda. Não é assim na vida normal? É desse jeito. Vejam que uma pessoa é justificada pelas obras, não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair do outro caminho? Amados, Tiago está dizendo que Abraão foi justificado, ou seja, declarado justo por Deus, pelo que ele fez. Por outro lado, Paulo diz que ele foi justificado porque ele creu em Deus. Então, há uma certa divergência. Paulo falou uma coisa e Tiago fala outra? Não, não tem divergência. Não estão se contradizendo, estão se complementando. São ensinos complementares. A Bíblia não contradiz ela mesma. Não existe nenhuma passagem do Antigo Testamento e do Novo Testamento, um versículo que contradiz ao outro. Eles se complementam. Graças a Deus por isso. Ontem eu vi
um aluno numa faculdade falando justamente isso. Depois eu vou pôr no grupo, achei muito interessante. Eu vou ver de novo e pôr no grupo para vocês verem. É um aluno falando da Bíblia, e justamente isso para outros alunos. Coisa tremenda. E na faculdade é faculdade, né? Tem os que creem, poucos, e os que não creem, que são a maioria. Mas Deus está com os poucos também. Então, Tiago e Paulo não estão se contradizendo, mas estão se complementando. Paulo estava falando contra aqueles que procuravam ser salvos pelas obras em vez da fé verdadeira. Porque no contexto de Paulo, as pessoas estavam falando que o que salva era as obras. Paulo estava falando contra aqueles que procuravam ser salvos pelas suas obras, em vez de ser salvo pela fé. Tiago fala contra aqueles que confundiam o mero assentimento intelectual com fé verdadeira. Que achava que, eu tenho fé, então vou ser salvo. Não é assim. Não tem a fé salvadora. Aí não entra a fé salvadora conforme nós falamos. Aí não é uma fé viva, não é uma fé que gera mudança. Tiago está falando sobre isso. Obras para Paulo tem significado teológico, é as obras da lei que ele está falando. As obras da lei, lá do Antigo Testamento. Para Tiago, são atos de compaixão. Para Tiago, as obras que está falando são atos de compaixão, de ajudar o próximo, de estar pronto para ajudar o próximo, quer seja com a palavra, quer seja com outro recurso. Depende, se cada situação é uma situação. A verdadeira fé sempre resulta em boas obras, mas as obras não justificam. As obras não justificam, não salvam. As obras não salvam. Embora por aí fala que pelas obras você vai ser salvo. Tem que ter boas obras, tem que ajudar. Tem, mas não salva. O que salva é a fé. É pela fé que se salva. E se crer e passar por Romanos 10, 9, 10, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com a boca se confessa para salvação, e ninguém confessa aquilo que não crê. Salvo se for forçado. Mas com Deus não existe isso, é livre. Glória a Deus por isso. A fé nos traz salvação, a obediência ativa demonstra que a nossa fé é genuína. Então, a fé nos traz a salvação, mas a obediência demonstra que aquela fé é genuína. Então, fé e obediência também andam juntas. Fé e obediência. É fácil? Não é fácil. Eu posso ter fé e muitas das vezes obedecer se torna difícil, mas a fé e a obediência andam juntas. As obras são consequências da minha fé e da minha obediência. Por isso que o Senhor fala, ide por todo o mundo. Então eu tenho obediência, eu tenho fé, eu tenho obediência. No tempo de Deus e no chamado de Deus, eu vou falar de Deus. Fé e obras podem ser distinguidas entre si, porém nunca separadas ou divorciadas. Fé e obras não se separam, andam paralelamente, andam juntas. Fé e obras. Eu creio, eu faço. Abraão, a Bíblia aqui, o Tiago está falando sobre Abraão e Raabe, duas figuras populares da história judaica, não é? Dos judeus. Um patriarca e fundador de uma nação, né? Que é Abraão, e uma mulher pecadora. Tiago fala, prostituta, e verdadeiramente era prostituta. Ela era prostituta desde os 10 anos de idade. Desde os 10 anos de idade. E quando Josué chegou lá em Jericó, ela já tinha 50. Os 40 anos que o povo ficou andando no deserto, ela foi prostituta.
mas ela ouviu falar das obras que Deus fez, como muitos ouviram das obras que Deus fez na condução daquele povo pelo deserto. Ela ouviu. E por causa disso, quando Josué chegou, ela já tinha um coração pronto para ajudar e ajudou, não é? Ambos, ou seja, Abraão e Raabe, ilustram que fé e obras não estão desconectadas, estão sempre juntas, fé e obras. Abraão tinha fé e obras. Raabe teve fé e obras, ajudou os espias, não é? Escondeu os espias. Glória a Deus por isso. Então, tanto Abraão como Raabe só puderam ser aceitos e justificados pela fé e também por causa de suas atitudes, de suas obras. Nenhuma das nossas obras merece ser uma justificação absoluta diante de Deus. Somente os méritos de Cristo garantem essa justificação. A nossa justificativa vem em Cristo, está em Cristo. Ele é que me justifica. Então, quando eu declaro Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, Ele vai justificar a minha vida. É Ele que me justifica. Mas a fé anda paralelamente com as obras e pela obediência. Portanto, como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obras também está morta. Versículo 26. A fé que salva, a fé que não salva. Vamos dar esses pequenos parênteses para a fé que salva e a fé que não salva. Primeiramente, a fé que não salva. Ela não tem a prática da piedade, de ajuda, de boas obras. A fé que não salva não tem a prática, conforme nós já vimos, não tem boas obras, não é viva. É meramente intelectual. Substitui as obras, muitas vezes, por palavras. Muitas vezes tira as obras e as substitui por palavras, meras palavras. Elas têm discurso, as pessoas que têm uma fé que não salva, têm discurso, mas não têm uma vida com Deus. Só fala, eu tenho fé, eu creio, mas não tem ação, não tem mudança, não gera mudança na sua vida. Essa fé é morta, essa fé não salva. A fé que salva precisa gerar mudança. É uma fé incompleta que não salva. Ela está faltando alguma coisa. A fé que não salva, está faltando alguma coisa nela. É uma fé que não salva ninguém. Não podemos ser indiferentes às necessidades do próximo e assim dizer que somos cristãos. Não podemos ser indiferentes à necessidade do nosso irmão. Se eu digo que sou cristão e ando verdadeiramente na fé que Deus me dá, na fé que eu faço crescer todos os dias através de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se eu sou cristão, eu não posso ser indiferente às dores do meu irmão. Alguma palavra, pelo menos, alguma palavra de conforto, de oração, você precisa fazer. Talvez você não tenha condições de ajudar financeiramente, se é o caso, ore. A oração pode muito na sua eficácia. Não é? Então, se eu não posso ajudar fisicamente ou financeiramente, ou com alimentos, com qualquer coisa assim, há necessidade do meu irmão, mas eu posso ajudar orando, intercedendo, palavras de ânimo para a pessoa. Olha, crê em Deus, vá buscar a Deus, Deus está com você, qualquer coisa nesse sentido. Se eu creio em Deus e se verdadeiramente eu sou um cristão, eu não posso estar indiferente à dor do meu próximo. A fé que salva, ela possui conteúdo, envolve vontade e prática. A fé que salva envolve vontade e prática. Eu sou salvo, eu tenho uma fé que salva, professei uma fé que salva, eu estou fazendo com que minha fé cresça. Então, agora precisa a prática. O que é? As boas obras, a ajuda. Ela é aperfeiçoada, a fé que salva
é aperfeiçoada pelas boas obras. Pelas obras. Por isso que a lição é fé e obras. Então, a fé que salva é aperfeiçoada pelas obras e se traduz em boas ações. Muito bem, amados. Para finalizar, tanto a fé como as obras são fundamentais quando se trata de salvação. Mas as obras não salvam, o que salva é a fé. A fé que eu declaro em Cristo Jesus. Essa me salvou. E essa vai salvar o nosso próximo. E essa vai salvar a minha casa. Que Jesus mesmo prometeu. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Eu preciso ter fé para gerar isso diante de Deus. Através das minhas orações, do meu testemunho, da fé que trouxe para mim uma mudança de conduta de vida. Porque a conduta, a postura de crente verdadeiro em Deus vai gerar mudança nas outras pessoas. Pode ter certeza, principalmente dentro da nossa própria casa. A minha postura vai gerar mudança, não é? E muitas vezes a esposa tem uma postura sim, para também ganhar o seu marido. Ou vice-versa, embora seja mais a mulher do que o homem, não é? Fé é a raiz e as obras são o fruto. Que bonito, né? Fé é a raiz. As obras, boas obras, são os frutos. Glória a Deus por isso. Fé é a causa e as obras o resultado. Isso quer dizer que, se eu tenho fé, as obras precisam fazer parte também. Não somos salvos por causa das obras, mas para as boas obras. Somos salvos para as boas obras. Então tem uma finalidade além da vida eterna. A salvação tem uma outra finalidade, boas obras. E essas boas obras envolvem tanta coisa, inclusive ir e falar de Deus para as outras pessoas. Tanto a fé como as obras procedem de Deus. Tanto a fé como as obras vêm de Deus. Elas procedem de Deus. Graças a Deus por isso. As obras que praticamos são inspiradas pelo próprio Deus, pois é Ele quem opera em nós, tanto querer como o realizar. É Deus que opera em nós, tanto querer como o realizar. Filipenses 2:13. As obras que praticamos são inspiradas pelo próprio Deus. A fé nos leva a Cristo e as obras nos levam ao próximo. A fé nos leva a Cristo e as boas obras nos levam ao próximo. Glória a Deus por isso. Então, se eu tenho fé, eu tenho Cristo, agora eu tenho que ir ao meu próximo. Então, a fé nos leva a Cristo, porque sem a fé eu não tenho Cristo. Eu não tive, você declarou Jesus como Senhor porque você teve fé e hoje Jesus faz parte da sua vida. Agora, a fé nos leva a Cristo e as obras nos levam ao nosso próximo, ao nosso semelhante. Simples assim. Amém, amados? É bem isso aí.